Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos e a todas. Quero fazer um cumprimento especial ao presidente Fujimoto, ao meu amigo pessoal, meu companheiro Jair, da FENAI, o presidente da Associação do BNDES, Arthur Koblix, cumprimentar o gerente de estudos, Andrés Slip, me desculpe a minha pronúncia aportuguesada, e cumprimentar todos os parceiros e todos os ouvintes dessa live, mais uma live de tamanha importância, para que a gente possa, em primeiro lugar, fortificar essa grande organização em defesa dos bancos públicos. Fortificar para que se possa ter argumentos para convencer a sociedade brasileira mais, na minha opinião, do que ela já está convencida dessa importância. E poder combater isso na esfera federal, lá no Congresso Nacional. Eu queria começar a minha fala abordando o governo pensa, o que eu acho que foi uma ligação que entrou. Isso. O que o atual governo pensa a respeito desses bancos públicos. E aí eu quero lembrar que no último mês de abril, aqui recentemente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, naquela reunião ministerial, disse que o Banco, por exemplo, o Banco do Brasil estava pronto para a privatização. Palavras dele. E ele comparou o Banco do Brasil, assim como outros bancos públicos, deveriam ser vendidos. Inclusive falou uma pornografia que eu aqui citei, eu abro aspas, minha assessoria até me policiou, mas ele disse, abre aspas, temos que vender esta porra. Fecha aspas. O ministro, literalmente, aqui eu vou ler as palavras dele naquela reunião. Ele falou o seguinte, o BNDES e a Caixa, que são nossos bancos públicos, a gente faz o que quer. O Banco do Brasil, a gente não consegue fazer nada, se referia. Lá tem um liberal, lá, então temos que vender, aí citou esse palavrão. Mas o que é mais importante na fala do Guedes, que todo mundo sabe, não é? Qual é o papel dele no governo federal, a que ele se propõe quando foi colocado como ministro da Economia, é exatamente a postura do presidente da República. Naquela reunião, quando o Guedes falou isso, o ministro ficou olhando para ele e rindo, e disse que só ia discutir esse assunto em 2023, no eventual segundo turno. Depois, ele já no segundo turno. Mas por que ele disse isso? Primeiro, essa forma risonha, desdenhando, concordando com o que o Guedes disse, que esses bancos são aquele palavrão, na ótica deles. Ele disse isso porque sabe que a população brasileira não aceita a privatização dos bancos públicos, de uma forma geral. Tem pesquisas que mostram que 64% da população não quer que se venda a Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil é a mesma coisa. O BNDES, embora seja menos conhecido do povo brasileiro, mas esse é o nosso papel, de colocar tudo isso no mesmo argumento, com a mesma importância que cada um desses bancos tem para a sociedade brasileira, principalmente para a sociedade brasileira menos favorecida. E aí, o que se observa é que se tem dois governos distintos. O governo de esquerda, aquele governo que queria e se preocupava com o acesso do homem comum, o homem do campo, o homem da zona rural, ao crédito. Que o pequeno empresário pudesse ter seu crédito mais barato e mais ágil. Queria um banco cada vez mais fortalecido. Que aquela pessoa mais humilde pudesse comprar uma casa com juros mais baratos, principalmente uma casa na zona rural, que foi o governo de esquerda que instituiu esse programa. Enquanto que esse governo tem exatamente essa visão entreguista, essa visão de vender todo o nosso patrimônio.
E aí, quando a gente olha os lucros desses três bancos, o Banco do Brasil teve um lucro 41% maior que em 2018, o 2019. O lucro da Caixa também foi 80,7 bilhões líquido. O BNDES aumentou 164% seu lucro. Aqui é que está o problema. Para nós e a solução para eles. Tudo isso faz parte de um projeto, como eu disse inicialmente. O Guedes está lá para cumprir esse papel. Bolsonaro se elegeu se associando ao capital financeiro, principalmente o capital financeiro internacional. Tinha o compromisso de entregar o país, faz parte desse projeto, entregar nossas instituições todas, vender o nosso patrimônio. E isso aqui é o que está aqui em foco. Assim como está os Correios, assim como está também o sistema da Eletrobras, da Eletronorte, está toda o nosso capital das nossas matas, o nosso patrimônio que nós temos aí que está sendo devastado por um governo que é omisso na proteção ambiental. Esse governo entreguista. Portanto, tudo isso faz parte desse programa. E eu não vejo dificuldade, né, na nossa estratégia, né, de passarmos para a população brasileira essas duas diferenças. Do que os governos anteriores, que eram de esquerda, queriam com esses bancos. O Lula, por exemplo, transformou a Caixa Econômica e o Banco do Brasil como seus principais bancos, né, seus braços de políticas públicas. E aí eu lembro, naquela última crise mundial, onde o país todo ficou, não é, o mundo todo ficou numa situação, não é, de uma grande catástrofe econômica, e o Lula disse que aqui no Brasil não passava de uma marolinha. Mas por que uma marolinha? Porque enquanto os bancos privados puxaram os seus flaps, restringiram o crédito, praticamente acabando com o crédito, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que foram para o mercado e expandiram o crédito na contramão dos bancos privados. E foi exatamente essa ação desses dois bancos públicos, naquele momento, que fez com que, no Brasil, essa crise não passasse de uma marolinha. Nós, enquanto frente parlamentar em defesa dos bancos públicos, e aí eu tenho não só a legitimidade enquanto deputado federal, mas a legitimidade de ter sido bancário. A minha vida foi 33 anos a serviço do setor público na Caixa Econômica Federal. Atingi todos os cargos. Fui superintendente da Caixa Econômica Federal no Maranhão por 8 anos. Eu tenho a impressão que nenhum superintendente na Caixa Econômica chegou a passar mais de 4 anos. Passei 8. Eu posso dizer a vocês que conheço a Caixa Econômica como a palma da minha mão. Sei da importância do compromisso dos seus funcionários. Sei da dedicação dos seus funcionários, como sei também do Banco do Brasil, que eu carinhosamente sempre chamei dos primos ricos. Não é? Então, conheço esses dois bancos. Sei da sua importância não só como parlamentar, sei da sua importância não só como cidadão, sei da sua importância porque convivi por dentro desses bancos. E aí, como frente parlamentar, desde que ela foi criada, nós procuramos unir a sociedade civil, representações de classe em várias reuniões na Câmara Federal. Fizemos mobilizações, e aqui eu lembro de uma muito importante, que estávamos todos juntos, e eu me lembro muito aqui do Jair da FENAI, aonde nós fizemos aquela mobilização no Salão Verde da Câmara, porque a Caixa Econômica, no governo Temer, tentava abrir o capital social dela. Fizemos aquela grande mobilização, reunimos parlamentares de todos os campos políticos, todos. Tinha parlamentares da esquerda, todos. Tinha parlamentares da direita, do centrão, todos estavam lá unidos para lutar em favor da não abertura do capital social da Caixa Econômica Federal. E nós vencemos. O governo retrocedeu pela grande mobilização que nós fizemos naquele dia. Mais recentemente, nós temos esta maldita MP 995,
que fatia a Caixa Econômica Federal, que abre esse precedente para que, na ótica do governo, se passar esse boi, vai passar a boiada. E aí vai seguir o Banco do Brasil, vai seguir todos aqueles que têm nas suas carteiras, né, ou na sua instituição, carteiras lucrativas, que compensam as ações sociais, como é o caso da Seguridade, do caso da Caixa da Loterias e dos cartões. Eles querem fazer isso, e aí, nesse ponto aqui, toda a bancada de oposição do governo federal entrou com uma ação judicial que está sobre a relatoria do ministro Marco Aurélio para acusar, denunciar a inconstitucionalidade dessa MP do governo federal, porque ela burla uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em que qualquer venda dessas instituições teria que passar pelo Congresso Nacional. E aí, como esse governo é um governo ardiloso, não é? Ele achou um jeito de burlar essa decisão e tentar essa aprovação através da MP 995. Também esse ano, nós já protocolizamos, por exemplo, uma denúncia, não é? Assinado por mim, pela deputada Érica Cocai e o deputado João Daniel, todos da Frente Parlamentar em Defesa dos Bancos Públicos, numa representação junto ao Ministério Público contra o ex-presidente do Banco do Brasil, naquele caso da venda dos ativos ao Banco BTG Pactual. Aquela venda esquisita, aquela venda que precisa ser explicada para o povo brasileiro, aquela venda que precisa ser anulada. Isto são ações mais recentes que nós estamos fazendo, além de todas essas reuniões através dessas lives, para que se possa debater esse assunto. E eu sempre tenho dito que, na minha opinião, o momento é exatamente, não é, de reunir, convergir para conscientizar e para ir para o embate na Câmara Federal. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse nível de organização que está sendo feita por todas as instituições, a Associação do Banco do Brasil, a FENAI, a Associação da Caixa, a associação agora de todos esses parceiros que estão participando dessa live, eu não tenho dúvida nenhuma que aí nós vamos poder conscientizar a sociedade brasileira daqueles ainda que não estão conscientes da importância desses bancos públicos. Por quê? Não se tem dúvida nenhuma, nenhum banco privado vai fazer nem de longe aquilo que esses 3 bancos públicos que ora participam dessa live fazem. Portanto, eu mais uma vez agradeço a minha participação, Sérgio, ratificando, como sempre, o nosso empenho está dioturnamente, junto, irmanado com todos, em defesa do patrimônio. O nosso lema, o lema do meu mandato é: nenhum direito a menos do trabalhador e nenhuma instituição a menos do nosso governo federal. Esses bancos são do povo e não de um governo. Muito obrigado, pessoal.